E aí, pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui na segunda edição dos nossos vídeos, as humanas analisando a conjuntura. Dessa vez, como não podia deixar de ser, nós resolvemos debater a importância da data, né, de hoje. Hoje é 1º de abril e não é dia da mentira. Na verdade, é o momento em que a gente reflete sobre a ditadura militar, né, o golpe de 64. Vocês podem estar vendo esse vídeo em diversos momentos, mas ele está sendo gravado aqui no dia 1º de abril de 2020. Então, nós pensamos numa discussão que possa contemplar o debate sobre autoritarismo no Brasil e toda a discussão acerca dos direitos, né? É claro que, provavelmente, em algum momento, a gente vai passar também por uma análise da conjuntura, né, da questão do Covid. Eu acho que eu acho que não tem como escapar a isso. Mas o foco hoje é tentar analisar um pouco aí das origens e matrizes e funcionamentos e reatualizações aí, à medida do possível, desse autoritarismo que é particularidade da nossa formação, mas está aqui nela, né, na nossa formação social. Então, vai ser um bate-papo mesmo. Eu vou pedir para a Elisa aí fazer, como historiadora, né, fazer as ponderações e fazer a introdução do tema, e a gente vai, a partir daí, dialogando, beleza? Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcos. Eu acho que essa data é muito importante da gente lembrar mesmo. 31 de março de 64 foi a data do golpe militar, depois o então presidente da República. E aí eu queria que a gente começasse tentando discutir essa questão do autoritarismo no Brasil, mas não restringindo ao momento da ditadura militar, na verdade. Eu acho que o momento político em que a gente vive, em que muitas vezes se questiona se a ditadura foi uma ditadura ou não, tem mais a ver com um histórico de momentos de autoritarismo no país e, na verdade, um histórico da democracia mais como exceção do que regra. Então, acho que é importante para a gente falar desse momento, a gente lembrar de outros momentos de autoritarismo, como, por exemplo, o próprio golpe também militar, que proclama a República no Brasil, em 15 de novembro de 1889. O golpe que acaba com a chamada Primeira República, ou República Velha, ou República do Café com Leite, em 1930, e dá início ao que a gente chama de Era Vargas. O chamado golpe dentro do golpe, de 1937, que dá início ao Estado Novo, então um momento de ditadura dentro do governo Vargas. Então, só para a gente pensar como que em vários momentos na história do Brasil, o autoritarismo surge como uma alternativa política, não só para os grupos que efetuam esses golpes, mas também, de alguma forma, isso adquire aceitação popular. Então, como que, de alguma maneira, na sociedade brasileira, historicamente, a gente tem uma legitimidade dessas saídas autoritárias para crises políticas. E aí, eu queria que, apresentado esses outros momentos, eu queria que o Paixão falasse um pouco sobre por que esse autoritarismo, por que o autoritarismo é legítimo no Brasil. Pois é, tu sabe que eu fiquei pensando, né, nessa possibilidade, Elisa, de reflexão. E aí, como a gente não tem tempo, né, de estender a análise de como o autoritarismo se manifesta em quais momentos em outros países, eu não queria tomar como singularidade do Brasil a ideia de que há uma resposta conservadora a tensões sociais, né? Talvez essa resposta exista em outros lugares. Mas já que essa também é uma realidade nossa, essa resposta conservadora, então a gente vai tentar analisar um pouco dela e como ela se dá aqui. E, de fato, ao analisar o nosso processo histórico, você remonta aí já da República, pelo menos, né? A proclamação e todo o procedimento que há a partir dessa história republicana no Brasil, você tem uma constante. E essa constante, como você bem diz, toda vez que você começa a construir iniciativas ou discursos ou realidades
que possam expandir o sentido de acesso a direitos, você tem um refluxo autoritário e, via de regra, esse refluxo no Brasil tem conquistado o poder institucional. Isso é muito interessante para nos fazer pensar, então, como há uma resistência, como as nossas elites, e as elites, elite é um conceito que também vai... o que preenche esse conceito vai sendo diversificado ao longo das fases históricas, dos momentos históricos, mas tomando a elite como uma ideia das pessoas que dominam e controlam os meios de produção e os meios de comunicação, governamentais, etc., como as nossas elites têm uma resposta conservadora no sentido de afastar ou de negar direitos às camadas populares. Então, pensando por esse viés, realmente é interessante como se repete, se reproduz essa problemática no Brasil. Eu não sei se vocês quiserem ir intervindo, eu posso desenvolver mais, mas eu acho que a gente pode ir batendo papo, fica mais dinâmico, né? Eu queria pensar nisso como essa saída do autoritarismo como uma reação ao ganho de direitos, não sei se você entende bem se falar isso, mas eu queria também que a gente pensasse o próprio contexto de uma ditadura como esse momento de supressão de direitos. Então, acho que é importante a gente pontuar o que faz que esses momentos sejam considerados ditaduras. E aí, acho que principalmente o período do Estado Novo, na era Vargas, e a ditadura militar. E acho que se a gente for pensar numa definição para esses períodos como ditadura, acho que isso está relacionado principalmente à supressão de direitos e à suspensão das próprias regras da democracia representativa, né? Então, do estabelecimento de determinadas regras que garantem o funcionamento do poder político, então a realização de eleições, a realização de eleições diretas, o respeito à autonomia dos três poderes, e aí são momentos em que essas lógicas são suprimidas em prol de um bem maior, ou da segurança nacional, ou em virtude de alguma ameaça, e em decorrência dessa supressão maior da regra dos jogos, também são vários outros direitos da população que são suprimidos. E aí, quando a gente fala em ditadura militar, a gente tem os atos institucionais que vão trazendo essa suspensão de direitos ao longo do tempo, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa relação de direitos, e aí, voltando ao ponto que a gente discutiu no vídeo passado sobre a diferença entre direitos políticos, civis e sociais, eu queria que você mencionasse um pouco esses diferentes tipos de direitos e a suspensão deles em contextos de ditadura. Interessante, quando você começa a falar, me ocorreu aqui o Montesquieu, né? Não é um sociólogo, mas ele, como fundador aí dessa discussão dos direitos e dos eixos, né, de poder, dos poderes, ele, antes de fazer isso, no seu livro Espírito das Leis, discorre e diferencia o que seria o despotismo, a aristocracia e a democracia, e a república, perdão. Eu não vou entrar nas grandes escalas dessa diferenciação, mas eu quero focar no despotismo especificamente. O Montesquieu, trabalhando conceitualmente, né, aquele é um estudo feito com base na observação de realidades do mundo da Europa daquela época, identifica o despotismo como... A imagem sumiu. É porque eu estou no celular e aí vão me ligar algumas vezes. Eu vou ficar cancelando quando isso acontecer. Beleza? Voltou? Ele define o despotismo como o governo de um, né? E agora, o que mais nos interessa aqui é justamente o que legitima o despotismo. Ele diz que é o uso da força. Eu queria, então, focar nessa característica, já que as nossas ditaduras, as ditaduras atuais, elas não são o governo de um, ela tem um aparato burocrático, institucional, servidores, né? Pessoas que amparam institucionalmente esse procedimento. Mas eu acho que o princípio da força, como aquilo que legitima, que dá sustentação a esse tipo de poder, talvez nos diga um pouco sobre quais direitos são mais gravemente feridos, se é possível falar de uma escala aqui de direitos no regime ditatorial.
E aí eu me refiro basicamente aos direitos políticos e civis, né? Civis no sentido de que as liberdades individuais, todas elas entram no estado de exceção. A ditadura, como o Montesquieu dizia sobre o despotismo, ela é essencialmente o regime do arbítrio, né? Ela não é o império da lei, ou quando essas decisões são respaldadas em uma lei, a própria lei ela é fruto do arbítrio do déspota. E aí os atos institucionais na ditadura nos falam muito bem sobre como você pode ter uma ditadura constitucional, né? Uma ditadura respaldada em leis que são produtos de arbítrio, que podem ser modificados em qualquer momento. Então, isso pensando do ponto de vista dos direitos civis. Do ponto de vista dos direitos políticos, a gente vai falar bem lá na frente sobre os direitos sociais, porque esse é entre aspas, talvez seja um paradoxo das nossas ditaduras, né? Elas avançam em alguns direitos sociais, ao passo que restringe fortemente os direitos civis e políticos. Os direitos políticos são restritos na medida em que nem todo mundo pode se eleger, ocupar cargos majoritários, né? É a isso que eu me refiro, já que as nossas ditaduras, em algum momento, também conviveram com aparatos legislativos de fachada, mas eles estavam ali, de alguma forma, cumprindo o que seria a função de um legislativo, cumprindo em parte isso. Então, o direito que é fortemente sonegado aí nessa definição do que seria um despotismo ou uma ditadura são os direitos políticos também, no sentido de que nem todos e todas podem participar livremente da esfera política, no sentido de votar e ser votado, mas também no sentido de tomar o espaço público para levar a sua opinião discordante. Se a gente pensar numa polarização entre despotismo e república democrática, o que caracterizaria fundamentalmente uma república democrática seria aí a possibilidade do dissenso, né? Que a ditadura retira. O dissenso é suprimido no regime ditatorial. Mas digam, para não... possibilidade de oposições, digamos assim. Uhum. Interessante é que na ditadura, né, aqui no Brasil, eles sempre criaram uma dita necessidade, né, da ditadura como estabelecimento da ordem, né? Até hoje você tem essas expressões, né, de uma necessidade de ordenamento, a necessidade de pôr tudo no lugar, né, como se fosse realmente necessário. E é importante também entender que não se deu apenas no Brasil, né, como isso estava dentro de um contexto mundial, né, então a ditadura não tem uma dinâmica apenas interna, né, ela tem uma dinâmica interna, mas ela é fruto também de uma geopolítica, na época da ditadura aqui do Brasil, você tinha uma ditadura no Chile, uma ditadura no Uruguai, na Argentina, né, praticamente na América Latina como um todo. Então, você tem esses dois movimentos, né, interno, o movimento externo, que estava dentro de um contexto no qual você buscava minar qualquer tipo de oposição, mesmo institucional, né? Que a gente tinha aqui deputados, né? A gente tinha representantes da época do Partido Comunista no Brasil, né? Pessoas que eram bem conhecidas, né? De Marighella a... Lembre me foge o nome, o Autoritieta, desculpem. Jorge Amado, entre outras pessoas, né? Que então você antes ainda, mesmo no período curto, você tinha a possibilidade de disputar as eleições, mesmo com outra perspectiva, com outra proposta, mas dentro de um jogo institucional, né? E acho que uma das características do nosso processo ditatorial foi também como que essa possibilidade foi desaparecendo, né? E aí o Ato Institucional número 5 de 1968 é o mais emblemático nesse sentido, porque aí fecha o Congresso, acaba com o habeas corpus, então mina com mais institucionalidade essa possibilidade de discordância, como o Paixão falou, né? Pois é.
Quer verbalizar sobre a possibilidade do vídeo cortar, Elisa? Então, acho que a gente pode deixar para aprofundar essa questão das outras ditaduras na América Latina e do contexto internacional, que eu quero ouvir mais do professor Marcelo, no próximo vídeo. Não percam a parte 2.